Sabe por que estamos vivos hoje? É graças a um homem fiel que andou com Deus há muito tempo. O nome dele era Noé. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, diz que lá no passado, uns 600 anos depois da morte do primeiro homem Adão, anjos do céu olharam para a terra e observaram as mulheres. Notaram que elas eram muito bonitas e começaram a ter pensamentos errados. Abandonaram o céu e tornaram-se como homens para se casar com elas. O que fizeram era desnatural e muito errado. As mulheres tiveram filhos que se tornaram gigantes violentos, chamados nefilins. Eles batiam nas pessoas. Muitos homens seguiram o seu mau exemplo. Sem dúvida, até crianças tornaram-se violentas. As pessoas, naquele mundo violento, não ligavam ao sofrimento dos outros. Aproveitavam a vida, casavam-se, comiam e bebiam. Compravam e vendiam, e não se importavam com Deus. Havia violência em toda a parte. Pessoas inocentes eram atacadas. O que achava Jeová Deus daquele mundo mau? Ele viu que a maldade dos homens estava em toda a parte e que os seus pensamentos eram maus o tempo todo. Jeová ficou triste ao ver a maldade dos homens. O que decidiu Deus fazer? Ele disse: "Vou exterminar os homens da face da terra." Será que não sobraria ninguém na terra? Não. A Bíblia diz-nos que naquela época violenta, pelo menos um homem obedecia a Deus: Noé. Este homem, temente a Deus, e a sua esposa tinham 3 filhos. Provavelmente Jafé era o mais velho. Sem era o do meio. E Cã, o mais novo. Esses filhos obedientes e as suas fiéis esposas ajudariam muito numa tarefa especial que Deus daria a Noé.
porque foi Noé favorecido por Jeová, o que o tornava especial. Noé era um homem fiel que andava com Deus, servindo-o dia após dia. Noé era diferente dos demais da humanidade. Ele obedecia a Deus. Como destruiria Jeová aquele mundo mau? Ele disse: "Vou causar um grande dilúvio para limpar a terra. A água será tanta que tudo se afogará." Mas e as aves e os animais? E o fiel Noé e a sua família? Jeová deu a Noé instruções especiais sobre como construir uma arca que salvaria vidas. Como seria a arca? Teria o formato de uma enorme caixa comprida. Seria estreita e comprida, com um fundo plano e quadrada nas pontas. Eles tiveram de limpar uma grande área a fim de marcar as medidas para essa enorme arca. Pode imaginar o seu tamanho? Mais de 120 metros de comprimento, bem maior do que um campo de futebol, uns 20 metros de largura e a altura de um prédio de 3 andares. Noé provavelmente a construiu perto de uma floresta, onde era fácil conseguir madeira. Mas como é que Noé e a sua família, apenas 8 pessoas, construiriam uma embarcação tão grande? Era algo que nunca tinham feito. Com a ajuda de Deus, conseguiram construir a arca. Além deste trabalho, eles tinham outra tarefa importante. Tinham de avisar os vizinhos sobre o dilúvio. Pode imaginar como aquelas pessoas devem ter reagido à pregação? Provavelmente diziam: "Seus tolos! Por que estão a construir essa caixa enorme? Estão a perder tempo. O mundo não vai acabar." Não fizeram caso do aviso de Noé e simplesmente continuaram na sua rotina. Mas Noé escutou a Deus, não aos seus vizinhos. Ele e a sua família precisaram de muito tempo para construir a arca. Por mais de 40 anos, trabalharam arduamente na construção. Finalmente, a arca ficou pronta. Era à prova de água. Havia janelas ou aberturas em volta de toda a arca para a passagem de luz e de ar puro. Havia também uma grande porta num dos lados. Preparando-se para o longo tempo que ficariam na arca, Noé e a família tinham de providenciar frutas,
grãos e outros alimentos. Precisavam levar água para si e para os muitos animais e aves. Mas isso não era tudo. Tinham ainda outra tarefa desafiadora e urgente. Gênesis, capítulo 7, fala-nos que Noé e a família começaram a conduzir todas as espécies de animais para a arca. Tinham pouco tempo para isso. Por quê? Porque Deus disse: em apenas 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. A terra toda será inundada. Exterminarei toda a coisa que respira. Portanto, leva para a arca 7 de cada animal limpo para ser usado na minha adoração. Das outras espécies, leva 2. Jeová deve ter ajudado Noé a conduzir as muitas espécies de animais para a arca. Nenhum foi esquecido, nem mesmo os pequeninos, os rastejantes, nem os mais lentos. Será que Noé perdeu tempo? Será que pensou: vou deixar isso para amanhã? Não. Ele fez conforme tudo o que Jeová lhe ordenou. Não foi fácil, mas novamente ele e a sua família mostraram temor e obediência a Deus. Fizeram tudo o que Deus mandou. Quando todos os animais estavam seguros na arca, Jeová fechou a porta. Agora, Noé e a sua família tiveram de esperar. Será que o dilúvio viria? Ou fariam o papel de tolos, trancados na arca? Assim como Deus dissera, os céus abriram-se. Choveu sem parar. Era um dilúvio. O aguaceiro caiu por 40 dias e 40 noites. Jeová cumpriu a sua palavra. As águas foram subindo. Imagine como todos se sentiram quando a arca começou a flutuar e a balançar.
Os animais ficaram assustados. Não sabiam o que estava a acontecer. A arca começou a subir devagar, junto com as águas. Por fim, até os montes mais altos foram cobertos. A terra ficou inundada por 150 dias. O que aconteceu a todas as pessoas más, violentas, que haviam caçoado dos avisos de Noé? Morreram afogadas. Durante todos os meses que a arca flutuou, Noé e a sua família ficaram ocupados. Eles cuidaram das suas próprias necessidades e das dos animais. Apenas os animais dentro da arca e Noé e a sua família se salvaram. 8 pessoas sobreviveram porque escutaram a Jeová e fizeram o que ele mandou. Fizeram exatamente assim. A seguir, Deus fez soprar um vento sobre a terra para secá-la. As águas começaram a baixar, formando oceanos, mares, lagos e rios. Imagine como Noé e a sua família se sentiram quando a arca de repente pousou no Monte Ararat. O que aconteceu a seguir? Gênesis, capítulo 8, diz que Noé soltou um corvo para ver se havia terra seca por perto. Mas o corvo ia e voltava. Não havia onde pousar. Depois, Noé soltou uma pomba. Mas mesmo voando bem longe, ela não encontrou árvores. Igual ao corvo, ela também voltou. 7 dias depois, Noé soltou a pomba de novo. Ela voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Noé soube então que algumas árvores já não estavam cobertas pela água. Por fim, o solo secou. Noé aguardou a próxima ordem de Jeová. Deus disse: "Sai da arca tu e toda a tua família, e todas as aves e os animais." Como se teria sentido após ter sobrevivido ao dilúvio? Ter-se-ia sentido muito grato a Deus. E foi exatamente assim que Noé e a sua família se sentiram. Ficaram tão gratos que construíram um altar para Jeová. Ofereceram sacrifícios de agradecimentos sobre ele. Deus agradou-se muito disso.
a sua família ficaram muito felizes por Jeová os ter salvo. Jeová abençoou-os e disse-lhes para terem filhos e espalharem-se pela terra. Com o tempo, os filhos e as noras de Noé tiveram os seus próprios filhos. Os animais também tiveram os seus filhotes. Assim, os humanos e os animais começaram a espalhar-se por toda a terra. Jeová fez uma promessa solene a Noé e ao restante da humanidade. Nunca mais enviarei um dilúvio para arruinar toda a terra. Ele deu-lhes algo belo no céu para ajudá-los a lembrar-se da sua promessa. Dou deveras meu arco-íris na nuvem e ele tem de servir como sinal do acordo entre mim e a terra. Também pode ser igual a Noé. Como? Por aprender do seu bom exemplo. Ele tinha uma família forte e espiritual. Juntos construíram a arca e cuidaram dos animais. Eles também pregaram a um mundo descrente. Noé era pregador da justiça. Noé andou com Deus. E nós também precisamos andar com Deus. Como? Precisamos pregar as boas novas de que Deus prometeu eliminar da terra os maus. Ele restabelecerá o paraíso na terra para todas as pessoas boas que o servem e seguem o seu Filho Jesus. Então, Noé e a sua família serão ressuscitados para viver na terra. Estará lá junto com a sua família, estará no paraíso para falar com eles. Se andar com Deus, com certeza estará lá.